Bom dia, minhas doces criaturas. Espero que vocês estejam com as metas de doçura em dia, olhos e ouvidos bem atentos, porque hoje nós temos a ousada missão de explicar de forma bem simples para você o que é diabetes mellitus. Quando nós recebemos o diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que vem em mente é que alguma coisa é relacionada com a proibição do açúcar. Isso é o que está mais marcado em relação à doença no íntimo de todas as pessoas. Por que isso? Primeiro, nós precisamos entender que açúcar é uma coisa com vários nomes. Açúcar é chamado pelos médicos e pelos profissionais de saúde de glicose, é chamado pelos profissionais de saúde de carboidrato, açúcar é chamado de doce, mas o açúcar nada mais é do que uma fonte de energia. A principal fonte de energia rápida do nosso organismo. Mas energia é vida, doutora. Energia não é uma coisa ruim, doutora. E eu ouvi dizer que o açúcar faz mal para o diabético. Sim. Por que o açúcar faz mal para você que tem diabetes? O problema não é o açúcar, é aonde o açúcar está. Veja bem, se açúcar é energia, nós precisamos de energia porque nós estamos vivos. O problema é quando esse açúcar, ele não se encontra aonde ele precisaria estar. Dentro das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, produzindo nosso pensamento, nossos movimentos, nossa força, nossa vitalidade. Quando nós comemos o açúcar, seja na forma de massas, pães, doces, arroz, feijão, batata, mandioca, qualquer dia nós vamos falar exatamente quais são essas fontes de açúcar. Bom, quando qualquer pessoa come essas fontes de açúcar, o nosso corpo absorve todos os nutrientes, inclusive a glicose, e existe um aviso para o pâncreas para iniciar a produção de insulina. Essa insulina, esse hormônio, é uma chave que serve para abrir as portas de cada célula do organismo para a entrada da glicose. A glicose, ela não vai entrando assim sem ser convidada, ela precisa da insulina. Acontece que no diabetes a produção de insulina não está adequada. No diabetes tipo 1 ela nem existe. No diabetes tipo 2, além dela estar inadequada e progressivamente ir reduzindo ao longo das várias décadas, eu ainda tenho um defeito na fechadura. Então, se a insulina a gente costuma comparar com uma chave que permite a entrada dessa glicose dentro da célula, que convida ela a participar como fonte de energia celular, eu tenho uma fechadura onde a insulina se encaixa, o receptor de insulina. E por diversas formas, isso pode não dar muito certo e perder a capacidade de encaixe adequado, de funcionamento adequado. Isso é o que nós vamos chamar de resistência à ação da insulina. Esses são os dois principais modos de como o corpo vai ter dificuldade de receber essa energia na forma de glicose. Se ela não está nas células e se eu comi ela não evaporou. Ela está circulando no nosso corpo
aleatoriamente por uma rede de logística fantástica, perfeita, que é a nossa corrente sanguínea. A mesma que leva o oxigênio que eu respiro, que é outra fonte imprescindível de vida e energia, para essas células. E se esse sistema de logística não está conseguindo liberar a glicose para dentro dos tecidos, essa glicose vai estar em excesso elevada na corrente sanguínea. O problema está exatamente aí. Esse entendimento da doença retira diversos pesos, diversas culpas dos indivíduos com diabetes. Não foi porque você come doce que você desenvolveu diabetes. O desenvolvimento da doença passa por questões genéticas, moleculares, complexas e que eu não detalhei aqui porque não vão mudar o rumo que você vai tomar em relação à sua doença. Por outro lado, entender que não foi por comer açúcar que você desenvolveu diabetes, faz com que você comece a aceitar o fato de que você precisa sim ter uma alimentação saudável, mas a sua alimentação saudável de diabetes é a mesma que a minha alimentação saudável que não tenho diabetes. A alimentação do diabético é muito semelhante à que a gente recomenda para a população de uma maneira em geral. Você não pode comer excessos de açúcar porque ninguém pode comer excessos de açúcar. Agora vai lá e chama o pessoal da família porque eu tenho um recadinho para dizer para todos eles. Antes de dizer para um diabético o que ele deve ou não deve fazer, cada um de nós deve buscar ser exemplo de alimentação saudável. Nós só vamos conseguir uma saúde com prevenção de diversas doenças crônicas, agudas, quando nós conseguirmos uma conscientização em relação à alimentação saudável. O excesso de açúcar não causa diabetes, mas o excesso de açúcar faz com que a gente ganhe peso. Ganho de peso faz com que a gente acumule gordura, triglicérides, faz com que nós tenhamos maior risco de problemas ortopédicos, porque o excesso de peso sobrecarrega as nossas articulações, faz com que a gente tenha um sistema imunológico menos preparado para a defesa das diversas doenças que a gente pode ter contato. Nós precisamos achar motivos para cuidar do diabetes. E os motivos não é nos sentindo diferentes das outras pessoas, não é sermos cobrados de coisas como se nós tivéssemos uma culpa em cima do ombro que resolver. Então, resumindo, no nosso encontro de hoje, você entendeu que diabetes é uma doença em que eu tenho um acúmulo de açúcar, que nós chamamos de glicose, no sangue, circulando nos vasos e com efeitos destrutivos, porque esse açúcar não consegue entrar dentro das células, dos tecidos e dos órgãos, onde ele é usado como uma das principais fontes de energia e dependendo do tipo de gasto, ele é a principal fonte de energia do nosso organismo. Eu gostaria, de verdade, de ouvir você, de saber como que você compreende tudo isso de forma única. Em que momento que eu não fui clara, em como eu poderia ajudar você melhor ainda. Mande seus comentários, perguntas, dúvidas. A intenção é que aos poucos nossas conversas sejam realmente diálogos e eu receba de vocês essas informações que para mim são muito importantes. A maneira como eu, Graciele, médica, endocrinologista, entendo diabetes, não muda o que
a doença precisa, que é o diabético entendendo a doença. É você que precisa ter razões para cuidar do diabetes, motivação, empenho. Para isso, eu preciso ter um papel de informadora, de educadora. E você precisa mostrar a sua carinha também. Mande para nós, escreva nos comentários, faça sugestões de áudios que a gente possa estar gravando e tudo isso será muito bem-vindo. Até mais!